Bom, pessoal, finalizada essa parte, então, agora a gente vai introduzir e iniciar o nosso novo conteúdo, que se chama Formas de Estado. Formas de Estado é o conteúdo que a gente vai começar a estudar a partir de agora. E até por uma questão de lógica, né? Vocês vão perceber que as nossas aulas, elas sempre vão ter algum tipo de conexão, um tipo de relação, que lá no final a gente vai conseguir unir tudo para conseguir entender todo o sentido da disciplina de ciência política, que é a nossa disciplina. A gente vem estudando a origem do Estado, seja pela via originária, seja pela derivada, para ter as bases, os fundamentos gerais e principais de como o Estado surgiu. Visto isso, analisado isso, a gente agora precisa entender como que esse Estado ele pode vir a ser, qual é a nomenclatura ou a modalidade, classificação que se pode adotar a esses estados que surgem. E por isso, formas de Estado, né? As modalidades, as formas que esses estados podem adotar. Como eu havia dito no nosso vídeo anterior, a gente vai trabalhar agora com duas modalidades principais, que são as que vocês mais precisam saber, até porque são as mais cobradas em concursos ou em questões afora, que são a classificação do Estado unitário e da federação, né? Estado unitário e Estado federal. São as duas formas de Estado principais que a gente vai passar a estudar agora. Lembrando que no material de apoio eu coloco para vocês também os conceitos de Estado unitário e de Estado federal e coloco também a confederação. Confederação também é uma forma de Estado bastante importante e que tem como fazer uma diferenciação bem bacana em relação à federação, confederação e federação. E se vocês forem observar bem no final, eu faço essa diferenciação entre essas duas formas de Estado, tá? Se alguém ficar com alguma dúvida, principalmente em relação à confederação, já que eu não vou trabalhar, pelo menos não nesse vídeo, nesse primeiro momento com vocês, vocês me procurem, né? Se o que eu escrevi ali para vocês ficar um pouco difícil de compreender, me mandem uma mensagem, entrem em contato comigo, que eu gravo um vídeo explicando a questão separado da confederação, tá bem? Então vamos lá. Formas de Estado: Estado unitário e Estado federal. Vamos começar pelo Estado unitário. O Estado unitário, acreditem vocês ou não, é o Estado que mais existe, né? A formulação geral, seria a regra geral que existe em mundo afora. Muitos pensam que é federação, já adiantando para vocês que o Brasil é um Estado federal, né? Na nomenclatura, no modo de Estado federal. Mas o federal é uma exceção hoje em dia, né? A nossa regra, se a gente for analisar as constituições aí dos estados que existem hoje, muitos, a grande maioria, adota como forma a forma unitária de Estado. O que é o Estado unitário? O que é esse Estado aí que é a maioria dos estados que existem hoje? O Estado unitário é aquele Estado que tem um poder administrativo e político centralizado. Um poder administrativo e político centralizado. Né? O que eu quero dizer com isso? Que em todo o país a gente vai ter somente uma sede de poder, seja esse poder administrativo ou seja esse poder político. Não existem subdivisões ou outros poderes que trabalham em conjunto nesse estado unitário. A gente tem, vamos imaginar que o Brasil fosse um estado unitário. É como se Brasília fosse o nosso centro de poder e tão somente Brasília. Como se a gente não tivesse outras divisões ou outras centrais de poder divididas, estendidas ao longo do Brasil. A gente sabe que no Brasil não é assim que ocorre, né? A gente vai ver que a gente tem o governo federal, a gente tem o governo estadual, a gente tem o governo municipal, né? A gente tem esferas de poderes, né? Claro que a gente tem aquele poder central, mas a gente tem outros poderes também, né? O poder do estado, o poder do município, que atuam de forma conjunta, né? São esferas de poder do governo que atuam de forma conjunta. No Estado unitário isso não existe. Essa subdivisão aí de poderes, de esferas de poder, não existe no Estado unitário.
A gente tem como se somente existisse a esfera federal, aquele poder centralizado, de central, administrativo e político, e que vai ser extensivo a todo o país, né? Sem essas esferas, sem essas subdivisões. Eu coloquei ali para vocês, né, os conceitos, né? Vamos fazer a leitura juntos para quem sabe a compreensão fique melhor. O Estado unitário é aquele com uma organização política singular, com um governo único de plena jurisdição nacional, sem divisões internas, que não sejam simplesmente de ordem administrativa. Então, a gente não tem divisões, né, por exemplo, políticas, que seriam essas esferas do governo federal, estadual e municipal no Estado unitário. A gente tem somente um poder centralizado, né, onde vai ser extensivo, né, esse poder é que vai alcançar o Estado como um todo. Eu coloquei ali para vocês também que o modelo unitário se caracteriza pela unidade do sistema jurídico, excluindo qualquer pluralidade normativa. Então, o que isso quer dizer? No Estado unitário existe uma única Constituição, um único ordenamento jurídico. Por que isso? Porque a gente só tem um poder, uma fonte de poder central, que é esse poder centralizado que existe. Então, digamos que só exista a Constituição Federal como ordenamento jurídico daquele país unitário. Se a gente pensar no Brasil, por exemplo, que é um Estado federal, a gente não tem só a Constituição Federal. A gente tem a Constituição Federal, que é a nossa norma maior, né, que é a nossa norma que atua em âmbito federal, mas a gente também tem constituições estaduais, que são constituições que existem dentro de cada estado. A gente tem, por exemplo, a Constituição Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, a Constituição Estadual do Estado de Santa Catarina. Então, a gente tem outros ordenamentos jurídicos, né? Dentro do âmbito municipal, por exemplo, a gente tem a Lei Orgânica do Município, que é o regimento, né, em âmbito municipal. Então, no Estado Federal, a gente tem essas esferas, né, diferenciadas e mais de um ordenamento jurídico: Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município. No Estado unitário, essa subdivisão, né, esse alcance maior da legislação não tem. Existe um ordenamento jurídico, que é o ordenamento jurídico único, que vai abarcar o Estado como um todo. Sempre lembrando, então, que esse poder ele é centralizador, ele é central, não tem essas esferas subdivididas de poder e que, portanto, tem uma Constituição só, né, um ordenamento jurídico só. Exemplos de Estado unitário: Peru e França, né? Peru e França são estados unitários. O que eu quero que vocês façam agora, né? Que se vocês estão me assistindo, né, por meio do computador de vocês, eu peço que vocês abram uma aba do Chrome, pode ser. Estou abrindo aqui no meu computador também. Então, abram uma aba do Chrome e vão lá no Google, escrevam aí Google e coloquem mapa do Peru. Escrevam mapa do Peru e vão em imagens. Fizeram isso, abriram o mapa do Peru. Quando vocês forem em imagens, tentem pegar um mapa, um bem coloridinho, que aparece bem certinho os nomes das cidades, tá? Que fica mais claro, preciso que vocês vejam os nomes das cidades. Olhem só, o Peru, ele é um estado unitário. Se vocês forem analisar a divisão dentro do estado do Peru, ele é dividido pelas próprias cidades. Vocês percebem que ele não é separado por estados membros, como o Brasil. Ali no estado do Peru, por exemplo, a gente não tem o estado do Rio Grande do Sul, estado de Santa Catarina e os municípios dentro dessa divisão dos estados membros. No estado unitário, a gente tem as cidades que fazem parte daquele país. Se vocês forem ver ali, vocês vão encontrar Lima. Vocês conseguem localizar a cidade de Lima no mapa do Peru? Lima está bem abaixo, bem ao lado, do município de Ica, que é um outro município que a gente encontra dentro do Peru. Então, se vocês depois, né, é possível olhar, por exemplo, Cusco, Puno, que são cidades
peruanas. Então percebam que não existe uma divisão de estados-membros. A divisão que a gente vê dentro do estado do Peru é uma divisão por municípios, por cidades que existem. Agora vocês fechem o mapa do Peru e abram, vão lá no Google de novo, escrevam mapa da França. Mapa da França. E abram o mapa da França. Vocês vão encontrar o mesmo design, o mesmo desenho do estado do Peru em relação ao estado da França, por exemplo. Dentro desse mapa, vocês vão encontrar a cidade de Paris. Vocês vão encontrar todas as cidades que existem dentro da França, porque assim como o Peru, a gente não tem a classificação por estados-membros. A própria divisão é a divisão das cidades que compõem aquele país, né? Então, isso significa estado unitário. A gente não tem esferas de poderes como Estado federal, o governo estadual, o governo municipal. Não existe isso dentro de um Estado unitário. O Estado unitário é único. Unitário vem dessa ideia de único. A gente tem um poder central que fica muito provavelmente quase sempre na capital do país. Por exemplo, o Peru fica em Lima, né, como se fosse o governo federal localizado em Lima. E esse governo federal de Lima tem alcance em todas essas cidades que vocês conseguem visualizar no mapa. E assim também funciona com a França. Se vocês ainda não conseguiram perceber a diferença desse estado unitário, escrevam, por fim, agora mapa do Brasil. Mapa do Brasil. E abram o mapa do Brasil. Vocês conseguem perceber que ou a gente vai encontrar um mapa com a divisão dos estados-membros, e aí a gente vai ter toda a divisão dos estados que compõem o Brasil, daí Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né, toda essa divisão. Ou a gente vai encontrar mapas que contêm essa divisão por cores, e dentro dessas divisões a gente vai encontrar os municípios. Então é bem diferente do mapa do Peru e do mapa da França, que não é tão poluído, por exemplo, de cidades, de municípios, como o do Brasil é. E essa diferença justamente existe porque os outros eles são chamados de estados unitários e o Brasil é um estado federal. Então essa é a principal diferença, né? O estado unitário, mais uma vez, ele não tem essa subdivisão, né, de estados-membros como o estado federal tem. E pelo mapa a gente consegue perceber com maior clareza essa diferença, que no Peru e na França a gente enxerga as cidades no mapa, né? A gente vê que as cidades elas são bem maiores, e no Brasil a divisão que a gente tem é dos estados-membros, e dentro desses estados a gente tem as nossas cidades, tá? Ficou claro, mais ou menos? Agora o que eu quero que vocês escrevam ou acompanhem no material de apoio que eu encaminhei para vocês. Algumas classificações do estado unitário, né? Como que o estado unitário ele pode ser classificado? O estado unitário ele pode ser classificado por meio da centralização política. Centralização política. Ou também pela centralização administrativa. Essa centralização política e centralização administrativa é justamente o que a gente vinha trabalhando, que a gente vem discutindo nesse vídeo de agora, né? É um poder único, tanto político quanto administrativo. Eu não tenho, mais uma vez, né, esferas de governo, esferas de atuação que vão avançando em cidades, em estados-membros, né? Eu não tenho um estado, dentro desse estado, um estado-membro com um governo estadual, por exemplo. Eu só tenho o governo federal. Então, é tudo centralizado, tudo único, unido nesse governo central. E por isso que a gente diz que o estado unitário, ele tem uma centralização política e uma centralização administrativa também, né? Uma vez que está tudo concentrado, centralizado no poder central daquele estado unitário. Agora, vocês precisam cuidar que existe um tipo de estado unitário que se chama estado unitário descentralizado. Estado unitário descentralizado e estado unitário desconcentrado.
Estado unitário desconcentrado e Estado unitário descentralizado. O que isso significa? O Estado unitário desconcentrado significa que esse poder central que existe na capital, vamos supor Peru, tá? O poder central que fica em Lima, em razão da extensão do país e da impossibilidade daquele poder central conseguir atuar de forma efetiva em cada município, que consiga todo o alcance que deva ter, o que esse governo central ele pode fazer? Ele pode delegar suas funções para algumas pessoas atuar de forma administrativa dentro dos municípios. Então, no Estado unitário desconcentrado, o poder central delega suas funções a outras pessoas para que essas outras pessoas desempenhem funções administrativas nas demais cidades do país. Nesse desconcentrado que a gente está falando agora, percebam bem o que eu falo. O poder central delega o poder. É isso que eu quero dizer, que o poder central, ele mesmo escolhe pessoas, escolhe os indivíduos que vão atuar de forma administrativa nas cidades. Isso, a delegação, ela é como se fosse uma extensão de uma competência administrativa, justamente, como eu havia dito, pela impossibilidade do governo central conseguir abraçar o país inteiro, conseguir administrar o país inteiro. Então, nessa impossibilidade, o governo central ele pode escolher algumas pessoas para que essas pessoas, sejam um braço do governo naqueles municípios. Isso se chama desconcentração, o Estado unitário desconcentrado. Então, o governo central elege, escolhe pessoas, delega funções para que essas pessoas tenham um pouco de competência administrativa nos municípios. O que eu quero que vocês anotem como observação no Estado unitário desconcentrado? Que essa delegação, ela é uma delegação hierárquica, Ela vem da ordem do governo superior central para baixo, Então, a gente fala aí de uma hierarquia e que esses delegados, essas pessoas que, mais uma vez, é o governo central que escolhe essas pessoas para atuar nesses municípios, essas pessoas, elas não têm margem de liberdade para tomar decisões. Essas pessoas que atuam em nome do governo é como se fossem a boca do próprio governo. Na impossibilidade do governo central estar em todos os municípios, em todas as cidades, para conseguir dar o desenvolvimento, o acompanhamento econômico, enfim, que aquele país necessita, ele envia esses delegados para atuar em nome do próprio poder central. Então, quem dita as regras, as diretrizes, tudo que tem que fazer, como deve atuar, é o próprio poder central. Esse Estado unitário desconcentrado, essas pessoas que vão atuar em nome do Estado nesses demais municípios, não possuem liberdade para fazer escolhas em nome próprio, enquanto representante. Todas as escolhas que são tomadas pelos representantes do governo central são dadas pelo próprio governo central. Então, essas pessoas, elas somente obedecem, elas atuam nesses municípios. Se esses municípios possuem, por exemplo, algum problema para ser resolvido, alguma questão administrativa que deva ser resolvida, procuram esse representante do governo, esse delegado do governo, explicam a situação e esse delegado do governo vai até o governo central, expõe a situação e aí ele vai receber as regras, as diretrizes de como ele deve agir e ele volta lá no município e age daquela forma que o Estado determinou, que o poder central determinou que ele agisse. Então, o Estado unitário desconcentrado é aquele que a gente tem o poder central, mas esse poder central escolhe representantes para atuar nas cidades, nos municípios do país.
Só que esses representantes que vão atuar nesses municípios, eles não possuem liberdade. Eles falam em nome do Estado. O Estado já predetermina as ações que esses representantes vão adotar, as medidas que esses representantes vão adotar, qual a legislação que eles vão seguir. Então, eles não possuem liberdade e eles são escolhidos e nomeados pelo próprio poder central. Esse é o Estado unitário desconcentrado. E aí eu havia falado que existe o Estado unitário descentralizado. Qual é a diferença do desconcentrado para o descentralizado? No descentralizado, a gente precisa adotar a mesma lógica. Existe o país, existe aquele poder central que não vai conseguir abraçar e estar presentes em todas as cidades, então também é preciso ter representantes desse governo central distribuídos nos municípios, nas cidades desse país. Tá, até aí é igual, até aí a gente tem a mesma ideia geral, né? O poder central, né, pegando pessoas para colocar, para distribuir nos municípios, para que a gente consiga ter, então, o governo central realmente agindo, né, participando aí dentro do país por meio desses delegados. Então, qual é a diferença? No unitário descentralizado, não é o poder central que vai nomear e escolher quem vão ser esses representantes. No descentralizado, vai ocorrer uma votação dentro das cidades e cada cidade vai escolher um representante para falar em nome delas. Então, a gente tem pequenas eleições distribuídas pelo país, pelas cidades do país, para que as populações daqueles municípios escolham representantes, né, que vão atuar em nome do poder central. Então, no desconcentrado, era o poder central que escolhiam as pessoas que iam atuar em nome dele, né, pelo país. No descentralizado, existem pequenas eleições, né, dentro desses municípios, dentro dessas cidades, onde a própria população vai eleger quem vai ser esse representante. Então, no descentralizado, não é o poder central que vai escolher quem são os representantes. Eles são eleitos pela própria comunidade, pela própria região onde eles vão atuar e falar em nome do governo central. Além disso, a gente tem mais uma pequena diferença em relação ao desconcentrado e descentralizado, que esse descentralizado, esse sujeito que é eleito para falar em nome do governo, para agir pelo governo central nessas regiões, ele possui uma pequena parcela de liberdade que no desconcentrado não existe. O desconcentrado, aquele sujeito, né, nomeado pelo governo central, não tem liberdade de escolha administrativa para tomar decisões, né, sem que essas decisões sejam dadas pelo próprio governo central. No descentralizado, essas pessoas, até por serem eleitas pela própria comunidade, pela própria população onde elas vão atuar, elas possuem uma pequena parcela de liberdade. E essa liberdade é uma liberdade administrativa. Por isso que agora eu quero que vocês escrevam do lado de Estado unitário descentralizado, que puxem uma seta, mas que o Estado unitário descentralizado, ele tem descentralização administrativa. Descentralização administrativa. O que isso significa? Que há descentralização administrativa. Significa que essas pessoas eleitas, elas vão ter uma pequena margem de liberdade em relação a assuntos locais daquela própria comunidade que ele está representando. Por exemplo, questões puramente administrativas, nenhuma questão política, tá? Só administrativa. Exemplo, questão de coleta de lixo, de energia elétrica da própria cidade, do próprio município, né? Algumas questões administrativas que aquele sujeito que foi eleito, né, em nome do governo ali pelaquela própria comunidade para atuar, ele tem uma margem de liberdade que ele pode atuar e tomar decisões por si mesmo,
ele pode falar por si mesmo em questões administrativas, sem precisar consultar ou já ter uma resposta pré-dada do governo central. Então, no Estado unitário descentralizado, além daquele sujeito ser eleito pela própria comunidade, né, pela própria cidade onde ele vai atuar, ele possui uma pequena margem de liberdade para assuntos administrativos. Por isso que a descentralização, ela é uma descentralização administrativa, porque para assuntos locais, assuntos gerais e que envolvam assuntos administrativos, e como eu havia dito, questões de coleta de lixo, questões de energia elétrica, de esgoto, por exemplo, tudo questões administrativas, o próprio sujeito eleito ele pode decidir como agir, ele tem liberdade para decidir como agir, somente em questões administrativas, não precisa do aval, né, do governo central. Deve ter ficado bem confuso para vocês, porque realmente, né, na ausência da nossa presença física, do nosso contato em sala de aula, fica um pouco complicado mesmo. Mas vou tentar retomar agora rapidinho para vocês antes de dar seguimento, tá? O Estado unitário, como regra geral, ele é centralizado politicamente e administrativamente. Isso significa que ele tem uma centralização política e uma centralização administrativa. Isso porque no Estado unitário a gente tem um poder central localizado num lugar só, que muito provavelmente é na capital daquele país. Exemplo, Peru, a gente tem em Lima como o poder central, um único poder com centralização política e administrativa. Só que a gente também tem outras classificações do Estado unitário, que é o Estado unitário desconcentrado e o Estado unitário descentralizado. O Estado unitário desconcentrado é quando o poder central escolhe, nomeia pessoas que vão atuar em locais desse país, em municípios, em cidades desse país, e essas pessoas escolhidas não possuem liberdade de atuação, porque elas agem em nome do Estado. É como se fosse o Estado presente, né, distribuído pelo país, e essas pessoas apenas replicam, né, o que o Estado diz, o que o Estado manda. E quando tem algum problema naquelas regiões, essas pessoas elas têm apenas a competência e a função de levar esses assuntos para o poder central, e a partir daí o poder central mesmo que vai dizer quais são as diretrizes, quais são as medidas que devem ser adotadas. Então, na desconcentração, as pessoas elas são designadas pelo próprio poder central e elas não possuem liberdade, uma vez que elas são somente a boca do governo central, né? São a presença do governo central distribuídos pelo país. O Estado unitário descentralizado, ele também conta com a participação dessas pessoas distribuídas pelo país. Só que essas pessoas no descentralizado, elas não são designadas, escolhidas pelo próprio poder central. Essas pessoas, elas são eleitas pela própria comunidade onde elas vão atuar. Por exemplo, na cidade de Cusco no Peru, se tem uma eleição na cidade de Cusco para escolher quem vai ser o representante daquela localidade, daquela comunidade, que vai ser um braço, uma extensão do poder central. Essas pessoas, já por serem eleitas pela localidade onde elas vão atuar, elas possuem uma pequena margem de liberdade. E essa margem de liberdade, ela se chama descentralização administrativa. Que essas pessoas eleitas, elas possuem uma pequena margem de liberdade em relação a assuntos administrativos e que dizem respeito àquela própria localidade. E aí eu citei como exemplo, né, a coleta de lixo. Coleta de lixo é um assunto administrativo e local que essa própria pessoa eleita tem competência para resolver, para ditar algumas medidas, sem a necessidade de levar essa questão ao governo central. Então, no descentralizado, a gente tem essa parcela aí maior de competência, de liberdade, porque a gente trabalha com descentralização administrativa. Para finalizar,
Isso vocês não precisam anotar, mas é só para talvez ficar um pouco mais claro. Como alguns de vocês já sabem, eu já comentei, eu passei um tempo, né, no Peru trabalhando num projeto, e a cidade de Lima, que foi onde eu fiquei lá no Peru, ela é enorme. Ela tem 8 milhões de habitantes, então ela é muito grande. Imagina 8 milhões de habitantes só a cidade de Lima. Então, o que acontece dentro da cidade de Lima? Embora a gente tenha esse governo central que pega não só Lima, mas como todas as outras cidades do Peru, Lima, por ser grande demais, ela é subdividida em distritos, como se fosse bairros maiores, quase cidades, na verdade, dentro da própria cidade de Lima, que eles chamam de distritos. Cada um desses distritos tem como se fosse uma subprefeitura, que é justamente esse representante que é eleito pela comunidade. Então, Lima, por ser grande demais e pelo governo central não conseguir dar conta de acompanhar todas as questões de Lima, e muito menos ainda, né, do Peru como um todo, dividiu Lima em distritos, como se fossem grandes bairros, e esses bairros contam com subprefeituras, como se fosse um pequeno prefeito, que é essa pessoa eleita e que tem essa pequena parcela de competência administrativa. Quando eu fui para lá, por exemplo, eu fiquei num distrito chamado El Agustino. É um distrito bem grande e bem diferente, assim, por exemplo, do próprio centrão de Lima, sabe? Ele praticamente era uma favela, essa localidade. E quando eu estava lá, eu tive a sorte de estar justamente no momento de eleição desse subprefeito. Então, o distrito o distrito de El Agustino, que é esse bairro de Lima, ele tem uma subprefeitura com um subprefeito, que é esse representante do governo central, que é eleito por essa própria comunidade para tomar algumas medidas administrativas. E isso ocorre com as demais cidades, né? Cada cidade também tem como se fosse uma subprefeitura, né? Um subprefeito, que é essa pessoa eleita pelos moradores dessa comunidade, desse local, né? Que essa pessoa eleita vai poder desempenhar essas funções administrativas sem precisar sempre da anuência do aval do poder central. Ficou mais ou menos claro? É meio confuso, mas vocês vão ter esse conteúdo escrito, pelo menos um pouco resumido, no material de apoio de vocês para ficar um pouco mais claro, tá? Isso é Estado unitário. Isso é Estado unitário que vocês precisam saber por enquanto, tá? Finalizando, e como eu sempre tenho uma observação para falar para vocês, e até porque depois a gente vai começar a trabalhar Estado federal, quando eu falava que o Estado unitário descentralizado, ele é um descentralizado administrativamente, tem apenas descentralização administrativa, eu pedi que vocês anotassem isso, descentralização administrativa, isso é super importante porque na federação, que é o próximo que a gente vai estudar, existe a descentralização administrativa e política. E no Estado unitário é descentralização somente administrativa. É este o fio que vai separar Estado unitário e Estado federal. Prof, não entendi nada. Vou repetir mais uma vez. Quando a gente for estudar Estado federal, vou repetir mais umas 500 vezes isso para vocês. A gente tem só uma linha, né, bem fina, que vai dividir o que vai ser o Estado unitário descentralizado e o Estado federal. Tem somente um conceito que vai dividir essa classificação, que é que nesse Estado unitário descentralizado, essa descentralização ela é apenas administrativa, Aquela pessoa eleita, ela somente tem competência administrativa para assuntos locais. No Estado federal, a gente tem a descentralização administrativa e também política, que justamente significa essas esferas de governo estadual, governo municipal, se chama descentralização política, que não existe no Estado unitário. Então, precisa ficar bem claro que esse Estado unitário que a gente trabalhou descentralizado é somente uma descentralização administrativa,
porque se a descentralização for, além de administrativa, também política, a gente já está falando de uma federação, não mais de um estado unitário. Tá bem? Próxima aula, próximo vídeo, a gente vai trabalhar Estado Federal. Um beijo grande, um abraço e até lá!